Bom dia, muito obrigado, senhor deputado Eduardo Bolsonaro, pelo convite. Bom dia para todos. Desculpem meu português se não compreendem alguma coisa, mas tento fazer um esforço para que Vossas Excelências compreendam. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que vai mudar a visão primeiro do debate, mas também de como se compreende o problema da Venezuela. Temos que começar entendendo que o chavismo não é uma força política. O chavismo é um grupo do crime organizado transnacional. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, o chavismo tem representação política no Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, né? Esse partido faz parte do Foro do São Paulo, junto às Farc e o ELN. Aliás disso, o chavismo protege na Venezuela atividades do terrorismo islâmico com Hezbollah e Hamas. Então, aliás disso, lavagem de dinheiro e corrupção fizeram do meu país um local para que o crime organizado transnacional tiverá proteção das instituições do Estado. Por isso que na Venezuela não é possível fazer política normalmente. Quando o professor fala que os venezuelanos têm que resolver os problemas dos venezuelanos, é muito difícil para nós, porque não existem instituições. Temos temos 2 Supremos Judiciários, temos 2 parlamentos, temos Maduro usurpando o poder, temos o presidente Guaidó tentando cessar a usurpação. Então, institucionalmente, Venezuela hoje não pode resolver os problemas sozinhos. Precisa da ajuda dos países da região, que acreditam na liberdade e na democracia. Mientras tanto, o Foro de São Paulo continua as atividades na região que acompanham essas atividades do grupo organizado transnacional criminal. Não somente Venezuela vai continuar com seu problema, mas também vai se acrescentar outros problemas na região, em outros países. É por isso que é importante falar aqui que estamos vivendo uma luta ideológica histórica na América do Sul. Na esquerda, que quer ficar no poder para sempre, controlando as eleições, controlando a vida das pessoas, para que eles possam fazer as atividades de crime organizado, e uma direita que está lutando para conservar as instituições democráticas, as instituições políticas, porque não é pela força que se vive na civilização, é pela atividade política que as pessoas podem resolver os problemas dentro de cada um dos países. O problema de Venezuela é um problema também do Brasil, porque se estes criminais continuam no poder no meu país, usurpando o poder no meu país, o crime organizado vai afetar a segurança nacional do Brasil, também da Colômbia e os outros países da América do Sul. Quero falar uma coisa também, que o professor estava falando que o Guaidó se autoproclamou. E não é assim. O dia 20 de maio do ano 2018, aconteceu uma eleição que foi um fraude. Foi fraudada totalmente. O Rumo Libertado e outros movimentos políticos da Venezuela fizeram uma campanha do boicote. 80% da população não participou dessa eleição. E como é que é legítimo um presidente que fez uma eleição onde as pessoas não participarem? Desde esse momento, os países da região não reconhecem o Maduro legitimamente como presidente da Venezuela. Isso foi em maio do ano 2018. É por isso que o Guaidó, fazendo o que fala a Constituição, ele assume os poderes do Executivo para, posteriormente, chamar umas eleições. Mas na Venezuela não é possível fazer eleições neste momento. Primeiro porque o Maduro está aí no poder.
E segundo, se o Maduro sair e o chavismo fica aí no poder, é impossível fazer eleições também. Então, o que se precisa agora é que o Maduro saia do poder, que o governo de transição tenha feito, resolva os problemas humanitários, resolva os problemas institucionais da Venezuela, para que posteriormente os venezuelanos tivéssemos a oportunidade de fazer eleições creíveis, livres. Mas por enquanto ainda não é possível fazer eleições. Aliás, disso é importante falar que o diálogo que está dirigindo a Noruega somente está beneficiando o Maduro e o chavismo. Não está tendo nenhum benefício para o povo venezuelano, nenhum. Se esse diálogo fora bom, os venezuelanos estiveram fugindo agora do meu país. Por quê? Porque esse diálogo somente ajuda o Maduro a ficar no poder. Não pode acontecer diálogo com criminais no poder, porque somente beneficiam elas. Não vai solucionar o problema. Por isso, a gente agradece o governo do Brasil por ter uma postura importante com essa matéria. De não acreditar nisso, como também funcionários dos governos da Colômbia, dos Estados Unidos e outros países. Os verdadeiros aliados da luta venezuelana pela liberdade é o Brasil, a Colômbia, os Estados Unidos, os países da América do Sul. Mas os aliados de Maduro são de outras regiões, com outros interesses, diferentes aos interesses nossos ocidentais, diferentes aos nossos interesses latino-americanos. E eles, professor, se têm interesses importantes nas riquezas da Venezuela, mas de outros países também na região. Então, não é bom para esses caras que não são daqui, da Latinoamérica, que fique Cuba aí como uma ditadura, que fique Venezuela como um regime criminal, a Bolívia, a Nicarágua. É bom para eles, mas não é bom para nós, os latino-americanos. É por isso que a gente está lutando para que esse tipo de regimes, esse tipo de projetos internacionais que leva para frente o Foro de São Paulo, finalizem. Porque somente desestabilizam a nossa região e convertem a América Latina em um espaço de briga entre os projetos globalistas que têm interesses diferentes aos nossos. É por isso que, sabendo que o chavismo não é uma força política, sino que é um grupo do crime organizado transnacional, a gente respeituosamente solicita aos parlamentares do Brasil que pensem nas seguintes propostas. A primeira é reconhecer como grupos terroristas internacionais a Hezbollah, Hamas, Farc e ELN, assim como fizeram no Paraguai ou Argentina. Se o Brasil reconhece esses movimentos, essas organizações terroristas, formalmente desse jeito, ajudaria muito a luta contra o crime organizado transnacional em nossa região. Segundo, também, reconhecer o Partido Socialista Unido da Venezuela, não como uma força política, sino formalmente como um grupo do crime organizado transnacional. Reconhecer também, formalmente e oficialmente, ao Foro do São Paulo como grupo do crime organizado transnacional também. A gente está pedindo também para vocês, deputados, parlamentares, que não reconheçam eleições com Maduro no poder ou se o chavismo continua controlando as instituições sem ele. A gente está pedindo também que não acreditem em nenhum diálogo, especialmente o diálogo da Noruega, porque somente dá tempo para o regime ficar no poder. Também, a gente parabeniza a iniciativa de Itamaraty de proibir a entrada para o Brasil dos funcionários do regime. Mas aqui no Brasil tem funcionários do regime também. Estão usurpando as
funções da embaixada oficial da Venezuela, estão usurpando, com uma presença ilegal, a presença dentro das instalações da embaixada oficial da Venezuela. É por isso que, senhores parlamentares, a gente pede também que essas pessoas sejam expulsas do Brasil rapidamente. E que essas pessoas sejam também consideradas na lista que fez Itamaraty para que não possam voltar para cá. Começando por o senhor Manuel Barroso, que na Venezuela é reconhecido por um criminal por tudo o que ele fez em lavagem de dinheiro com a instituição chamada de CADIV. É por isso que, com essas iniciativas, eu acho que a política do Brasil, com a questão da Venezuela, pode ajudar mais a que estemos mais perto de uma solução. Porque se continuar reconhecendo o chavismo como uma força política, não vamos dar certo no mais rápido. E nosso povo, meu povo venezuelano, minha família, a família de milhões de venezuelanos, precisamos já acabar com essa situação. Meu povo está morrendo de fome e de um monte de outros problemas. Então, vamos entender esse problema desse jeito. Se é assim que a gente compreende o problema do chavismo, então qualquer argumento que defenda elas, você está defendendo um grupo do crime organizado. E como isso é lógico, e nesse momento do século XXI, que dentro das instituições políticas, intelectuais, jornalistas, membros também do parlamento, defendam abertamente as atividades de um grupo do crime organizado transnacional. É isso que estão defendendo. Não é fora Trump, fora Bolsonaro da Venezuela, não. É fora finalmente Maduro, é fora finalmente as Farc, é fora do meu país, fora do São Paulo, é fora ELN, é fora todos esses criminais que estão acabando com a vida de milhões de inocentes. O chavismo, que aqui é defendido no Brasil por partidos políticos, eu acho que esses partidos políticos, se continuam desse jeito e não reconhecem a realidade, a natureza criminal do Partido Socialista Unido da Venezuela, eu acho que os brasileiros têm que considerar também o porquê essas pessoas têm presença nos parlamentos e nos governos locais que defendem o crime organizado em outro país. Então, faz parte dessa criminalidade esses partidos políticos aqui do Brasil e todos esses partidos e movimentos da esquerda internacional, que faz parte do Foro de São Paulo, faz parte também dessa criminalidade. É uma reflexão muito importante que temos que fazer. E desse jeito, a gente pode ter uma região muito mais segura. Se o Brasil lidera estas iniciativas que eu tenho falado hoje aqui, eu acho que a região inteira, América do Sul, com a liderança do Brasil, vai ajudar a outros países com projetos globalistas que tem de outras regiões a respeitar a América Latina, como deve ser. Porque a América Latina está sendo irrespeitada, desrespeita por outros países contra o Ocidente. Eu acho que por isso o Brasil tem um rol importante nesse sentido. Países como a China, países como a Rússia, têm interesses em nossos países. A gente não quer ser inimigo desses países, mas a gente se pode relacionar melhor com uma boa diplomacia. E eu acho que se esses países respeitam os nossos interesses como país, as nossas dignidades como pessoas, eu acho que as relações podem melhorar muito para o futuro. Mas neste momento, se esses países continuam com essa vontade de manter as ditaduras na região, o que vai acontecer é que a região inteira
vai ver esses países não como amigos, sino como inimigos. E os latino-americanos não queremos isso. Queremos ter boas relações. Então, muito obrigado pelo convite, por seu tempo, e qualquer pergunta a gente pode responder. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bolsonaro, novamente. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Senhora, estou falando, por favor. Obrigado. Muito obrigado por isso, tá? Quero falar algumas coisas, sobretudo que o deputado do PSOL, Glaube, né, perguntou para mim. Mas quero combinar isso com um discurso final, porque... Olha, estamos falando muito de que o Bolsonaro está intervindo na Venezuela e que vai acabar, vai invadir a Venezuela, né? Mas isso não é verdade. O que sim é verdade é que o Lula fez campanha por Maduro. Isso é verdade. O vídeo está no YouTube. O Lula da Silva. O Lula da Silva deu dinheiro para a esquerda no meu país, para destruir o meu país, né? Com o BNDES, existe um monte de coisas que aconteceram aí para que isso fosse uma realidade. Os esquemas de corrupção, isso o Bolsonaro não fez. Foi o governo do Lula e Dilma. Então, graças a Deus, o Brasil hoje é diferente, né? E assim como vocês estão falando que não acreditam que na Venezuela existe um grupo do crime organizado que está sequestrando o meu país, porque vocês acham que não há provas para isso, assim como vocês têm internet para olhar informação e para espalhar também outras, por que não utilizam a internet para assistir às investigações que estão acontecendo durante muito tempo, não somente dos Estados Unidos, mas também de outros países especialistas? Porque isso está aí, está comprovado. Estão as provas, nomes, pessoas, cargos, datas, fatos. Aqui não estou dando uma opinião. O que está acontecendo na Venezuela, de que é que o Maduro é maluco e tal. Não. Estão fazendo crime. E as consequências disso estão acabando com a minha família e de milhões de compatriotas meus. Então, sobre abstenção, o CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, falou que tinha 50% de abstenção. Mas ninguém acredita nisso, somente os partidos que apoiam o Maduro. Por quê? Porque o CNE está dirigido pelo mesmo partido do Maduro. Então, o que ele vai falar Maduro para o mundo? Não, o que vai falar que teve uma mala eleição? Ele não fala isso nunca, não. Estão assim, que o dia 30 de julho de 2017, que a gente chamou para boicotar as eleições da Assembleia Nacional Constituinte, esse dia as pessoas saíram para as ruas a fazer uma greve contra essas eleições. Uma protesta grande. O Maduro matou 15 pessoas esse dia. Uma criança de 13 anos foi assassinada pela Guarda Nacional Bolivariana. O povo ficou tão chateado com isso. Não aconteceu a eleição. Foi tudo uma protesta. Maduro falou na noite que ele tinha sacado 8 milhões de votos. Você sabe, deputado, o que aconteceu com o Smartmatic? Saiu fugindo da Venezuela. Fugindo. Por quê? Porque era inacreditável falar para o mundo que ele tinha 8 milhões quando não aconteceu uma eleição. Entendeu? O Smartmatic falou, essa eleição foi fraudada. O Smartmatic se criou em 2001 na Venezuela e desde esse momento eles tinham controlado essas eleições com o Conselho Nacional Eleitoral. Então, qualquer cifra, número que fale o Conselho Nacional Eleitoral não é verdade. A melhor pesquisadora do país, Mega Análisis, fez o estudo. E essa é a cifra real do que aconteceu nesse momento. 80% de abstenção. No primeiro lugar. No segundo lugar, sobre o embargo econômico, qual é a minha opinião? Né? A esquerda fala, olha, que com esse dinheiro a gente pode comprar remédio.
mas antes das sanções, estava acontecendo o mesmo problema. O mesmo problema estava acontecendo. Então, não é esse é o discurso, porque um discurso falaz, né? O governo, se quiser, o regime, se quiser, pode deixar as pessoas comprar alimentos e remédios, mas não deixa. Mas o governo, o regime, pega 200 milhões de dólares para fazer uma festa do Foro de São Paulo em Caracas. 200 milhões de dólares. Somente para fazer atividades políticas. Então, o que você acha disso, deputado? Né? O senhor é a favor do embargo ou não? Não entendi ainda. Não, porque não tem sentido a pergunta que você fez. Então, como posso eu responder isso? Não tem jeito. Né? Porque as sanções não são, o embargo não é o culpável de lo que está acontecendo no meu país. O chavismo tem 20 anos na Venezuela sequestrando o meu país. Sobre os passaportes Mas não de vai Hezbollah, responder se é a favor ou não? eu estou a favor de toda a iniciativa que vai em contra do grupo do crime organizado que tem sequestrado o meu país. E essa medida Mesmo que é seja tirar efetiva. comida, remédio do povo. Não, porque não é verdade. Não é verdade. Isso faz parte do discurso político e não é verdade. Então, sobre os passaportes de Hezbollah, existem testemunhas, existem matérias de jornalistas sérios que fizeram um trabalho demonstrando que o regime dá passaportes diplomáticos para membros de Hezbollah, para que eles possam fazer as coisas deles na Europa ou nos Estados Unidos e fazer terrorismo aqui. Então, não acha bom que o governo daqui possa acabar com esses passaportes diplomáticos para esses tipos de pessoas? Eu acho que é bom. Depois, sim, sobre o professor Araújo falou do Universal, sobre COPEI, que são partidos da oposição. Olha, o Universal e outros meios de comunicação lá são controlados pelo regime. O Universal foi um jornal livre, mas agora não é mais, porque comprou o pessoal do regime. O COPEI é um partido político que não é de direita, não. É de esquerda. E esse partido político, o Supremo Judiciário da Venezuela, do regime, acabou com esse partido. Porque ele nomeou quem é os diretores, estruturas, ou quem é a liderança. Isso não é democrático. É por isso que o Rumo Libertar não é um partido político na Venezuela. Porque é impossível com esse regime fazer política. Porque se eu vou para a Venezuela e faço política com o Rumo Libertar, então eles vão decidir, para mim, o que é a autoridade e como se elege. Então, todos os partidos políticos da Venezuela são de esquerda. Faz parte do Foro de São Paulo ou faz parte da Internacional Socialista. Ou faz parte da Mesa da Unidade Democrática. Não existe uma direita formalmente. Então, Falcón, o Henry Falcón, o candidato opositor que participou das eleições 2018, 20 de maio, ele foi chavista, ele não é direita. Para concluir, Roderick. Sim, para finalizar, esse cara não é oposição, ele faz parte da ideia do socialismo bolivariano. Então, para o final, eu acho que o chavismo tem que ser proibido na Venezuela se é considerado um grupo do crime organizado transnacional. E através disso, a gente pode fazer mais avanços para conquistar nosso país de novo. Muito obrigado. Perfeito, Roderick.